Bem, graça e paz, amados irmãos, da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, glorificado seja o nome de Deus por nos dar a oportunidade de estar aqui hoje a tratar do seu negócio, da sua palavra. Vamos então hoje aqui falar sobre o caráter sacerdotal de Jesus Cristo, aquele que é um dos ofícios de Jesus, se não o mais importante. Quando falamos dos ofícios de Jesus, falamos de Jesus como profeta, de Jesus como rei, de Jesus como sacerdote. Mas hoje vamos tratar especificamente do caráter sacerdotal de Jesus. Então, antes de começarmos, quero convidar todo mundo a orarmos para que seja o Senhor a conduzir então o nosso estudo bíblico. Oremos. Eterno Deus Pai, Criador dos céus e da terra, a Ti, ó Rei glorioso, ó Pai, em quem não há mácula, ó Senhor, a Ti te buscamos nesta noite, ó Pai Santo, com os nossos corações apontando a Ti, porque sabemos, ó Pai, que Tu és a nossa força, Tu és o nosso socorro, e que só pela Tua misericórdia que se renova todas as manhãs, ó Pai, temos o fôlego da vida, ó Pai. Quem é digno, ó Pai, de estar diante da Tua presença, ó Pai Santo? Ninguém, mas nós, seres imperfeitos, ó Pai, de natureza pecaminosa, justificados no sangue do Teu Filho amado, nos colocamos diante de Ti, ó Pai, para buscar o Teu entendimento, para buscar a Tua sabedoria, ó Pai Santo, por meio do Teu Espírito Santo, ó Pai Santo. Sonda os nossos corações, ó Pai, vigia as nossas mentes, ó Pai, que o Teu Espírito Santo tome conta, ó Pai, e tire todo o mal, todo o pecado, ó Pai. Que seja o Teu Espírito Santo a conduzir esse estudo bíblico, ó Pai Santo. Que em mim não saia nenhuma palavra do meu entendimento, mas que tudo seja conduzido pelo Teu Espírito, ó Pai da glória, em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, boa noite, amados irmãos. Boa noite, irmão Trigo, e aos irmãos que nos acompanham também via live. Hoje vamos tratar desse nosso tema, o caráter sacerdotal de Jesus Cristo. E antes, é bom sempre enfatizar aqui a necessidade de aprofundarmos no conhecimento da palavra de Deus, no conhecimento de Deus. Há uma passagem que eu gosto muito, que está lá em João 4, que descreve aquele encontro de Jesus e a mulher samaritana. Naquele encontro, Jesus diz assim para a mulher samaritana: vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos. Então, é possível nós adorarmos a Deus sem o conhecermos. Por isso é que devemos buscar o conhecimento de Deus para o adorarmos devidamente, e estando assim a adorar o que nós conhecemos. E é assim que o crente no dia de hoje deve estar sempre com vontade de conhecer a palavra de Deus, porque muitas das vezes nos prendemos aos nossos ritos e esquecemos de viver na plenitude da palavra. Então, hoje nós vamos falar sobre o caráter sacerdotal de Jesus. E quando anunciamos esse nosso estudo bíblico, houve uma pergunta assim, uma pergunta proposital, que era se hoje em dia falamos diretamente com Deus ou se realmente ainda precisamos de alguém que intermedie a nossa comunicação com Deus. Hoje vamos então aqui compreender de fato o que significa Jesus Cristo como sacerdote. Mas para que esse estudo bíblico seja claro, é preciso recuar um pouco até lá no Jardim do Éden e compreendermos a natureza da relação de Deus com os homens, compreendermos o que é o sacerdócio em si, como era praticado até os dias de hoje. Então, voltando ao Éden, desde a criação do homem, Deus tinha um relacionamento perfeito com Adão. Em Gênesis 3:8, nós vemos que Adão ouvia a voz de Deus no jardim. E nós aí temos revelado uma relação direta de Deus com Adão. Uma relação viva e sem impedimentos, ou seja, não existia mediação entre Deus e Adão. Só que tudo muda
após a queda. Quando o pecado entra no mundo, há uma separação entre Deus e homem, porque Deus, dentro dos seus atributos, nós vamos encontrar amor, mas também vamos encontrar justiça. E todos os atributos que nós temos, eles são plenos em Deus. Então, quando antes não havia separação, não havia barreiras, não havia mediação, depois da queda, tudo muda, porque com o pecado veio a separação de Deus e os homens, vem a culpa e a necessidade de reconciliação. Como diz o profeta Isaías, são as nossas iniquidades que fazem separação entre o homem e Deus. E nasceu um grande problema que o sacerdócio tentou resolver. Ou seja, como é que um Deus santo pode se relacionar com um homem pecador? E logo depois da queda do homem, nós começamos a ver os primeiros sinais da mediação. Lá em Gênesis 3:21, nós vamos ver que após a queda, Deus prepara túnicas de pele para cobrir Adão e Eva. Ou seja, Adão e Eva morreram, mas Deus ainda manifesta o seu amor por eles, cobrindo-os da nudez. Então, nós depois vemos ali que Deus estabelece um princípio, se podemos assim fazer uma relação com o texto que estamos a ver. Ou seja, Deus estabelece que o pecado, diante dele, exige uma cobertura, precisa de uma expiação. E depois, mais adiante, nós vamos ver homens a praticarem sacerdócios informais, como, por exemplo, a oferta de sacrifícios que tanto Abel e Caim fizeram. Nós também vamos ter Noé, que levantava altares. Nós vamos ter Abraão, que também levantava altares. Também vamos ter o sacrifício de Isaac. Ou seja, não tínhamos ainda um sacerdócio institucionalizado, mas já tínhamos elementos fundamentais inseridos. A questão dos sacrifícios e da mediação. Sistema esse sacerdotal que só se tornou organizado mais tarde, que surge com a lei. Ou seja, quando Deus estabelece a tribo de Levi, escolhe Arão e os seus filhos, ou seja, sua descendência, todos os descendentes da tribo de Davi, para se tornarem os seus sacerdotes. Quando vamos em Êxodo 28:1, nós vemos Deus a separar Arão para o ofício sacerdotal. Então, aí começa um sistema já mais estruturado, com regras, funções, tudo bem definido. Nós temos o sacerdócio já como uma instituição oficial dentro do povo eleito de Deus. Então, nós temos aí o sacerdócio, onde não era escolha humana, era Deus quem escolhia dentro da tribo de Levi, ok? Então, essa é só uma pequena introdução, só para entendermos como é que eram os sacerdotes lá na antiga aliança. E vimos como é que eles, basicamente, né, como é que era a sucessão, mas agora precisamos compreender as funções de um sacerdote. Ou seja, o sacerdote tinha as suas limitações, porque eram homens, e os homens não são eternos, então quando morria um, era eleito um. Mas é importante conhecermos as funções que um sacerdote tinha. E nós vamos aqui, primeiramente, abrir o livro de Hebreus, capítulo 5, versículo 1. Vamos começar a compreender quais são as funções de um sacerdote ainda na antiga aliança. E assim diz a palavra do Senhor. Porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é ordenado por Deus nas coisas pertencentes a Deus, para que ele possa oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. Ou seja, na antiga aliança, Deus estabeleceu o sacerdócio e o propósito era muito claro. O sacerdote era aquele que era escolhido entre os homens e colocado a favor dos homens nas coisas que diziam respeito a Deus. Ou seja, ele era constituído, era levantado para oferecer dons, para oferecer sacrifícios pelos pecados do povo. Isso quer dizer que o sacerdote era aquele elemento que representava o povo diante de Deus. Era o intermediário
que fazia aquilo que o povo não podia fazer diretamente com Deus. Por quê? Porque a relação com Deus naquele tempo passava necessariamente por uma mediação. Isso por quê? Por causa do pecado do homem. Então, essa era uma das funções do sacerdócio. Quando vamos em Levítico, capítulo 1, verso 3 até o 4, nós vemos mais ou menos como é que se praticava o sacerdócio. Nós vamos ver que uma pessoa colocava a mão sobre o animal e aquele sacrifício era aceito para a sua expiação. Ou seja, o próprio sacerdote que oferecia sacrifícios a favor do povo também precisava oferecer sacrifícios para si, ok? Então, nós tínhamos um dia chamado Dia da Expiação, que era quando o sacerdote entrava no Santo dos Santos diante de Deus para fazer a expiação por todos os pecados do povo, ok? Então, era um momento de profunda reflexão espiritual. Só que esse sistema sacerdotal que vigorava na altura deixava algo muito claro: o povo não tinha acesso direito a Deus. Quando vamos em Hebreus, capítulo 9, verso 7, nós vamos entender que apenas o sumo sacerdote podia entrar no lugar mais santo, no Santo dos Santos, e apenas uma vez por ano e sem sangue. Ou seja, era um acesso extremamente restrito, nem todos podiam entrar, nem em qualquer momento, nem de qualquer maneira. Ou seja, nós aí víamos como é que era a natureza da relação de Deus como um homem, tudo baseado em intermediação, e o povo não podia se aproximar diretamente de Deus. Dependiam sempre de alguém que fosse por eles, precisavam de mediador, de alguém que tivesse entre eles e Deus. Sem sacerdote, não havia acesso a Deus, ok? Então, é nesse contexto que nós vamos começar a entender onde é que o sacerdócio de Jesus Cristo entra. Então, para Deus poder se relacionar com os homens, nós tínhamos o sacerdote que mediava a relação do povo com Deus mediante sacrifícios, ok? Mediante os cordeiros. E quando falamos de cordeiros, vamos lembrar em João Batista. João Batista, que acusava muito os pecadores, raça de víboras, entre outros. Um belo dia, ele olha para Jesus e ele declara: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ok? Quando nós entendemos o sistema sacerdotal de sacrifícios da antiga aliança, conseguimos entender com profundidade essa fala de João Batista. O cordeiro era o sacrifício, era o animal que morria pelos pecados do povo. Deixo aqui Êxodo 12, 5, 7 como referência. Mas aqui um detalhe muito importante. João Batista diz que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas aqui nós agora nos perguntamos, o Cordeiro não se oferecia sozinho. Quem oferecia o sacrifício era o sacerdote, ok? Quando vamos em Levítico, que citamos, capítulo 1, verso 5 agora, nós vemos que o sacerdote é que apresentava o sangue diante do Senhor. Então, nós refletimos na fala de João Batista. Se Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, surge uma pergunta inevitável: quem ofereceu esse Cordeiro? Para nós que estamos nessa sequência de estudos, isso é uma pergunta que facilmente conseguimos responder, porque nós já vimos desde o primeiro estudo sobre a cristologia que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, que Jesus Cristo é Deus. Então, Deus deu Deus para poder relatar a relação com Deus. Então, quando vamos em Hebreus capítulo 9, verso 14, que eu passarei a fazer a leitura, fica mais clara a resposta a essa frase de João Batista. João Batista diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, fazendo referência a Jesus Cristo. Mas se Jesus Cristo era o Cordeiro, quem é o sacerdote que ofereceu o Cordeiro, que é Jesus Cristo? E em Hebreus capítulo 9, verso 14,
nós vamos ter a resposta. Diz assim a palavra do Senhor: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará das obras mortas a nossa consciência para servir ao Deus vivo. Então, aqui diz que Jesus se deu a si mesmo, ok? Em Hebreus 9:14 nós encontramos a resposta. Ou seja, Deus deu Deus. Ou seja, Jesus Cristo deu a si mesmo. E a partir daqui nós começamos a construir e a mudar a compreensão do sacrifício. Ou seja, Jesus não foi apenas entregue, não foi simplesmente uma vítima. Ele próprio se ofereceu. Ele não é apenas o cordeiro, é também o sacerdote. Então aqui fica bem claro que Jesus é ao mesmo tempo quem oferece e é também o que é oferecido. Mas vamos começar agora a entender o que significa Jesus Cristo ser sacerdote. Aqui em Hebreus, capítulo 9, verso 14, fala de algo muito importante. Fala do Espírito eterno, ok? No Espírito eterno, e nós estudamos que o verbo é Deus, o verbo é eterno. Ou seja, o sistema da antiga aliança de sacerdotes, de sacrifícios, era limitado ao sacerdote da época. Quando morria um, vinha outro. Morria um, vinha outro. Ok? Então, era necessário um sacrifício eterno para a nossa relação com Deus ser bem definida, estar em paz eternamente. Então, nós só conseguimos estar em paz com Deus eternamente se o sacrifício oferecido a Deus também for um sacrifício eterno. E aqui vamos começar a compreender Jesus Cristo como sacerdote. E para isso, vamos em Hebreus, capítulo 4, verso 14, para começarmos então a ver como Jesus Cristo é sacerdote. E assim diz a palavra do Senhor, entrando já diretamente ao nosso tema, com o título Jesus Cristo, o grande sumo sacerdote. Assim diz a palavra do Senhor: sabendo que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, retenhamos firmemente a nossa fé. Então, nós começamos aqui a ver que o autor dos Hebreus diz que Jesus Cristo é o sumo sacerdote. Precisamos rapidamente explicar o contexto da carta aos Hebreus, porque o contexto muitas das vezes faz-nos perceber o porquê daquelas falas e nos dá um entendimento diferente do texto. Na carta aos Hebreus, o autor da carta escreve ao povo da altura que estava a voltar o judaísmo, ou seja, o povo estava a abandonar o cristianismo para voltar ao judaísmo, porque não conseguiam ver a suficiência de Cristo e também porque sofriam forte opressão, porque no meio deles tinham pessoas chamadas judaizantes. Judaizantes eram aquelas pessoas que muitas das vezes se convertiam ao cristianismo, mas queriam trazer os ritos judaicos dentro do cristianismo. E esses muitas das vezes persuadiam os cristãos a continuarem com as práticas judaicas como requisitos necessários para a salvação. Fora os judaizantes, também havia perseguições aos cristãos. Então, no meio de tanta opressão, o povo, naquela época, queria abandonar o cristianismo para voltar ao judaísmo. Então, é nesse contexto que o autor da carta aos Hebreus escreve essa carta para declarar a supremacia do cristianismo, ou seja, a supremacia de Jesus Cristo diante de todas as coisas. A supremacia de Jesus Cristo diante de Moisés, a supremacia de Jesus Cristo diante dos anjos, a declaração de Jesus Cristo que ele é Deus e o sacerdócio de Jesus Cristo que é eterno. Então,
Quando nós continuamos ainda em Hebreus 4 e vamos para o verso 15, a Bíblia vai nos dizer que ele não é um sacerdote distante ou indiferente, ou seja, é um sacerdote presente que se compadece das nossas fraquezas, porque ele se fez homem como nós. Ou seja, ele entende o homem, ele conhece a dor, conhece a tentação, conhece as limitações, mas ao mesmo tempo viveu tudo isso sem pecado. Então, isso muda a maneira como nos relacionamos com Deus, porque não temos alguém distante que apenas julga, mas temos alguém próximo que compreende a natureza do ser humano. E por consequência direta, nós vamos em Hebreus capítulo 4, verso 16, nós vemos que por causa disso, nós podemos nos aproximar com confiança do trono da graça. Ou seja, aqui está uma diferença com aquilo que nós vimos no início da antiga aliança. Se antes a relação com Deus era através da intermediação de um sumo sacerdote, ou seja, o sumo sacerdote ficava de costas para o povo e com os olhos para Deus. O povo não conseguia ter visão diretamente para Deus, não conseguia se relacionar diretamente com Deus, porque tinha o sumo sacerdote no meio que tinha que intermediar essa relação. Mas agora aqui, com Jesus Cristo como sacerdote, nós vemos que onde havia distância, onde tinha restrição, onde o acesso era limitado, onde o acesso era controlado, nós temos agora um sacerdote que é Jesus Cristo, em que nele nós temos acesso, liberdade acima de tudo, e nós temos um sacerdote que é próximo, que é disponível, que é presente. Então, hoje em dia, nós podemos nos aproximar a Deus com confiança, sem depender de ninguém, sem pensar que alguém é mais espiritual que nós, que só ele tem acesso a Deus, que só ele pode fazer X, Y, Z. Não. Pelo sacerdócio de Jesus, pelo nome de Jesus, nós podemos nos achegar diretamente a Deus, porque no nome dele nós temos perfeita comunhão com Deus. Então, vamos continuar aqui, porque ainda temos muitos pontos a levantar. E já vimos, né, que nós temos Jesus Cristo como sacerdote da nova aliança, que quebra aquela barreira que havia, que os homens não conseguiam se relacionar diretamente com Deus, ok? Porque nós temos um sacerdote que é eterno, um sacerdote que se fez sacrifício a si mesmo, e o sacrifício dele é eterno. Então, a Bíblia ainda vai reforçar que todo sacerdócio é constituído a favor dos homens na coisa de Deus, como lemos em Hebreus 5:1. E no caso de Jesus, se formos em Hebreus capítulo 5, verso 10, nós vamos ver que ele é chamado como sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E vamos compreender aqui o que significa isso de ser sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Mas aqui nós podemos ver que o sacerdócio de Jesus não é humano, nem é baseado na tradição dos homens, ok? O sacerdócio de Jesus é divino, é eterno e é estabelecido por Deus, ok? Ele intercede por nós, ele é o nosso acesso, ele é o nosso mediador. Então, quando Jesus diz, eu sou o caminho, nós aqui conseguimos ver, ele não abriu só o caminho, nem ele é um caminho, como se tivesse outros. Não, 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 não. Para Deus só existe um caminho, ele é o caminho. Ele se tornou o caminho. Mas havia uma discussão, como vimos no contexto do livro de Hebreus, ainda havia um problema. Os hebreus estavam a voltar no judaísmo, porque muitos judeus discutiam se Jesus Cristo era de fato um sacerdote. Como é que Jesus pode estabelecer a nossa relação perfeita com o Pai se ele não é um sacerdote? Por que os judeus diziam que Jesus não era um sacerdote? Porque para ser um sacerdote, para os judeus isso não fazia sentido. Jesus é um sumo sacerdote.
porque nós tínhamos uma estrutura bem definida, ou seja, os sacerdotes vinham da tribo de Levi, como nós já vimos, enquanto, por exemplo, os reis maioritariamente vinham da tribo de Judá. Se formos em Números, capítulo 3, verso 10, nós vamos ver que o sacerdócio era restrito a Arão e os seus descendentes. Então, Jesus não vem da linhagem de Arão, ok? Como diz aqui em Hebreus, capítulo 7, verso 14, pois é evidente que o nosso Senhor procedeu de Judá, tribo da qual Moisés nada falou acerca de sacerdotes. Ou seja, Jesus vinha da tribo de Judá, o que levantava uma pergunta inevitável: como é que Jesus pode ser sacerdote se ele vinha da tribo de Judá? E os sacerdotes vinham da tribo de Levi. Então, isso aqui quebra a lógica da lei e confrontava com o sistema religioso que existia na época, porque é um escândalo, ok? Como lá diz em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 23, Jesus Cristo crucificado era escândalo para os judeus, porque muitas das coisas que eles falavam, que ele fazia, não era de fácil entendimento para os judeus. E isso aqui ainda acontece até hoje, porque muitas pessoas ainda tentam encaixar Jesus em estruturas humanas, tentam limitar o nome de Jesus, tentam limitar a ação de Jesus, muitas das vezes a favor de certos sistemas religiosos e introduzir modelos, coisas que já foram superadas em Cristo, como a necessidade de você ainda ter elementos para ser aceito por Deus, tais usar sal para afugentar espíritos. Não, não, não. Tudo isso já foi resolvido por Jesus. Então, nós aqui vamos ver que o problema nunca foi Jesus. O problema sempre foi a forma como as pessoas entendem Deus, ok? Por isso é importante nós entendermos que o sacerdócio de Jesus não vem da lei, não depende da linhagem levítica e não está preso a estruturas humanas. Vem de algo muito maior, algo que é eterno, algo que antecede a lei, ok? Então, nós aqui vemos que Cristo, ok? O que estava separado da lei se une perfeitamente. Por quê? Porque Jesus não é apenas sacerdote, Jesus também é rei. Ele vem da linhagem de Judá, de onde vinham os reis, e é sacerdote, não segundo a ordem levítica, mas pela ordem de Melquisedeque, que nós vamos entender daqui a pouco. Então, aquilo que antes estava dividido, agora se cumpre plenamente numa só pessoa. Governa como rei à direita de Deus e intercede como nosso sacerdote. Então, quando falei no início, os ofícios de Cristo, nós aqui temos dois: rei, sacerdote. E depois também vamos encontrar o profético. Então, nós chegamos aqui num ponto, né? Se Jesus não é da tribo de Levi, de onde é que vem o sacerdócio dele? Ok? Quem lhe constitui como sacerdote? É uma resposta legítima. E o bom da Bíblia é que a Bíblia nos foi entregue composta. Nós não podemos pegar versos isolados para sustentar uma ideia. A Bíblia explica-se a si própria, ok? E nós vamos começar aqui a entender o sacerdócio de Melquisedeque a partir de Hebreus capítulo 7. Diz assim a palavra do Senhor: ordem sacerdotal de Melquisedeque. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que se encontrou com Abraão quando este regressava da matança dos reis e o abençoou, a quem também Abraão deu a 10ª parte de tudo, sendo primeiramente por interpretação do seu nome, rei de justiça, rei de Salém, rei de justiça, e depois disso também rei de Salém, que é rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus. Permanece sacerdote para sempre. Então, Melquisedeque é rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo. Melquisedeque, rei, Melquisedeque, sacerdote.
A Bíblia vai descrever Melquisedeque como alguém que não tem a genealogia registrada, não tem o início nem os fins mencionados e permanece sacerdote para sempre. Então você aqui vê que Melquisedeque surge antes de Arão, antes de Deus instituir a lei, dar a lei a Moisés. Você tem Melquisedeque aparecer a Abraão, que viveu centenas de anos antes de Moisés. E Abraão reconhece Melquisedeque como um sacerdote do Deus Altíssimo e dá os dízimos a Melquisedeque. Então nós vemos que o sacerdócio de Melquisedeque não dependia de linhagem humana. Quem constituiu Melquisedeque como sacerdote? Estamos a olhar Melquisedeque como uma figura humana, ok? Quem constituiu Melquisedeque como sacerdote se o sacerdócio de Arão ainda não havia começado? Então, nós vemos aqui que, diferente do sistema levítico, que estava ligado à tribo, à genealogia, à lei, como nós vamos ver no capítulo 5 no verso 5 do capítulo 7 de Hebreus, que diz: e verdadeiramente aqueles dentre os filhos de Levi que recebem o ofício do sacerdócio têm ordem de tomar os dízimos do povo, segundo a lei, isto é, de seus irmãos, ainda que estes também tenham saído dos lombos de Abraão. Nós vemos que isso foi instruído à tribo de Levi, mas Melquisedeque recebeu dízimos de Abraão. Melquisedeque antecede a tribo de Levi. Ou seja, o sacerdócio de Melquisedeque é independente, é superior ao sacerdócio levítico e é eterno. Enquanto o sacerdócio levítico era limitado ao tempo e era baseado em regras, o sacerdócio de Melquisedeque era fundamentado em algo mais profundo, vinha diretamente de Deus. Então, nós vemos mais ainda em Hebreus capítulo 7, e dessa vez vamos até o verso 16 até o 17, e vai ficar claro que esse sacerdócio não vem de um mandamento carnal, ok? Mas vem de uma vida aqui que não se dissolve. Vamos lá no verso 16 do capítulo 7 de Hebreus, nós vamos ver que, vamos ler assim diz a palavra do Senhor, que não foi feito conforme a lei de um mandamento carnal, mas segundo o poder de uma vida infinita, porque ele testifica: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, o sacerdócio de Jesus não vem da lei, vem de uma vida que não pode ser destruída, uma vida infinita. Ele não é sacerdote por causa da linhagem, mas é sacerdote eterno. Por quê? Porque é o plano perfeito e foi o plano estabelecido por Deus. Vamos mais adiante aqui em Hebreus capítulo 7, porque é o capítulo que melhor descreve o sacerdócio de Jesus, segundo a ordem de Melquisedeque. No verso 24 até o 25, nós vamos ver que esse sacerdócio é perpétuo. Diz assim a palavra do Senhor: mas este homem, porque permanece para sempre, possui um sacerdócio intransferível. Portanto, ele também é capaz de salvar perfeitamente os que vêm a Deus por ele, pois vive sempre para interceder por eles. Ou seja, o sacerdócio de Jesus é perpétuo. Por quê? Porque ele próprio permanece eternamente. Ou seja, ele pode salvar aqueles que se aproximam a Deus. Esse é um ponto muito importante. Ele pode salvar aqueles que se aproximam a Deus por meio dele. Por quê? Porque ele vive para sempre. Ou seja, o acesso a Deus já não depende de oferendas, o acesso a Deus já não depende do cumprimento da lei, o acesso a Deus já não depende de uma pessoa, o acesso a Deus depende de alguém que nunca morre, que nunca falha e nunca pode ser substituído.
Então, Jesus não é um sacerdote que está preso ao templo, não é um sacerdote que está preso a um sistema religioso. Ele é o fim do sistema levítico. Então, é por isso que o sacerdócio dele é perfeito e não deixa espaço para um outro sacerdote, porque ele vive para sempre, está à direita do Pai, à medida que ele é rei à direita do Pai, também é sacerdote e intercede por nós, ok? Então, esse aqui é o sacerdote de Jesus, mas quem constitui Jesus como sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque? Porque essas coisas que o autor de Hebreus escreveu podiam estar a vir dele. Ele podia estar a manipular a palavra de Deus para dizer que Jesus é sacerdote e que só através dele, só aqueles que vão a Deus por meio dele têm acesso a Deus. Mas há um detalhe muito importante. O autor da carta aos Hebreus tinha muito conhecimento sobre o judaísmo. E ele aqui pega a Tanakh, que na altura, né, era o compilado de livro judaicos, onde encontrávamos a Torá, que é geralmente os livros do Pentateuco. Então, nós temos a Tanakh, que era um compilado maior, que tinha também os Salmos e tudo mais. Ele pega a Tanakh e cita Salmos 110. Em Salmos 110, nós vamos ter um elemento muito importante. Vou só aqui buscar o Salmos 110 para ver aqui um detalhe muito importante. E passo assim a leitura dos Salmos 110. Salmos 110. Assim diz a palavra do Senhor. Assim, Salmos de Davi, então esse foi um salmo já profetizado há muito tempo por Davi, né? Assim diz: O Senhor disse ao meu Senhor. Então, como estamos dentro de um módulo da cristologia, é importante entendermos aqui essas relações que aqui se estabelecem. Se os irmãos tiverem Salmos 110 aberto, vão ver que nós temos dois senhores. Um senhor a dizer a outro Senhor. Então, é para descrever. Quando a Bíblia descreve Senhor com S maiúsculo, é para se referir diretamente a Deus. É como Hebreus. Deus disse a Deus. Então, aqui, o Senhor disse ao Senhor. Deus, Pai, diz a Deus Filho, Jesus Cristo. Então, o Senhor diz ao Senhor: Assenta-te à minha destra. Quando Estevão morre, Estevão vê alguém à destra de Deus. Estevão vê Jesus Cristo à destra de Deus. Mas esse Salmos é citado muito antes de Estevão. É citado por Davi. Aqui diz: O Senhor disse ao meu Senhor: Assenta-te à minha destra até que eu faça teus inimigos o teu escabelo. O Senhor enviará a vara da tua força para fora de Sião. Governe tu no meio dos teus inimigos. Teu povo estará se voluntariando no dia do teu poder, na beleza da santidade desde o útero da manhã. Tu tens o orvalho da tua juventude. Aqui se referindo ao corpo de Cristo, a igreja. O Senhor jurou e não se arrependerá. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, aqui o autor de Hebreus vai buscar a Tanakh, vai buscar o Antigo Testamento para dizer que as coisas já estavam determinadas. Jesus já estava determinado a ser sacerdote. Então, nós aqui não temos apenas uma profecia messiânica. Deus jurou, Deus determinou e em Jesus Cristo Deus estabeleceu. Então, antes mesmo de Jesus vir, já estava definido quem ele seria, ok? O Senhor jurou, ou seja, não é uma opinião, não é um dito, não é uma interpretação, não é algo assim negociável, não. É um decreto de Deus, ok?
Então, ele vai buscar o Antigo Testamento para dizer: esse mesmo Jesus já estava profetizado a ser o nosso sacerdote para sempre. Então, nós vemos que o sacerdócio de Jesus não foi algo que foi improvisado, não é algo que foi inventado. Não, foi uma resposta ao pecado. Ou seja, o sacerdócio levítico era temporário, mas o plano eterno de Deus sempre foi constituir Jesus Cristo como nosso sumo sacerdote. E foi ele quem estabeleceu esse sacerdócio. Então, esse sacerdócio não pode ser falho. Esse sacerdócio não pode ser substituível. Não podem vir hoje nos dizer que não, hoje já não se faz assim. Não é segundo o que Jesus Cristo disse. Hoje em dia, para você chegar a Deus, tens que fazer isso. Não, não. Quem determinou esse tipo de sacerdócio foi Deus. Então, esse sacerdócio não é substituível. Então, nós aqui chegamos a uma conclusão. Nós vemos que o sacerdócio de Jesus é perfeito, é completo e é eterno, porque ele vive para sempre. Então, nós aqui vamos ver que o nosso Deus, que é santo, o nosso Deus, que é imaculado, ele se oferece a si mesmo uma vez. Diferente dos antigos sacerdotes da antiga aliança, que precisavam oferecer dois sacrifícios, um pelos seus pecados e outro pelos pecados do povo, Jesus Cristo, eterno, fez um único sacrifício, um sacrifício definitivo. Ou seja, enquanto os sacerdotes faziam vários sacrifícios, Cristo ofereceu um único sacrifício, e esse sacrifício perdura para sempre. Então, isso significa que o sacrifício de Jesus já não se repete, já não precisa ser renovado, já não precisa ser completado, não depende de mais nenhuma ajuda, não depende de mais nada. Eu nunca vi Deus a mudar um decreto. Nunca vi. Então, quando me dizem que agora a salvação vem de X, a aproximação vem de X, eu prefiro não acreditar, porque a Bíblia sempre me disse que Deus não muda. Então, ele não mudou. Ele decretou lá em Salmos e aquilo se cumpriu. Jesus e vai permanecer para sempre, até estarmos lá no céu celeste, quando tivermos o relacionamento perfeito com ele. Então, hoje em dia, qualquer tentativa de acrescentar coisas ao Evangelho, coisas a que Cristo já fez perder o sentido, já não adianta, porque o sacrifício principal já foi feito. Ou seja, o acesso a Deus já está aberto, a mediação já está estabelecida e é para sempre. É somente pelo nome dele. E há aqui um perigo, que é o perigo que o povo judeu vivia naquela época. Converteu-se ao cristianismo, mas agora os doutores da lei queriam espiar a liberdade que eles já tinham em Cristo. Nós queremos aceitar a Cristo, queremos ser cristãos, mas ainda queremos viver como se estivéssemos na antiga aliança. Ou seja, queremos depender de homens, queremos acreditar que os nossos pastores são mais santos, que há pessoas que são mais santas que nós, ou seja, que nós ainda precisamos ter intermediários, que alguém tem mais acesso a Deus do que nós. Acreditamos que dentro do corpo de Cristo as pessoas têm dons. Sim, têm dons, mas o acesso a Deus não é exclusivo. Ninguém tem mais acesso a Deus que os outros. Os dons são para a edificação, para a exortação e para a consolação do corpo de Cristo. Ninguém é mais santo que o outro, ninguém tem mais acesso a Deus que o outro, porque o acesso já foi aberto, ninguém pode restringir, não é controlado por ninguém, não depende de posição religiosa, não depende de nada, depende exclusivamente do sacrifício vivo de Jesus Cristo, que se constituiu cordeiro e se sacrificou por nós. Então, quando você ainda acredita que precisa de um outro homem ou de elementos para se aproximar para Deus, o que você faz é negar a Cristo.
Então, Gálatas 2:21 vai nos dizer: se a justiça viesse pela lei, então Cristo morreu em vão. Então, voltar lá no modelo antigo é tentar reconstruir o que Deus já encerrou, é tentar melhorar o que já está perfeito, é você tentar substituir o que já não se substituiu, ok? Vamos em Hebreus capítulo, está no capítulo 8 e já estamos mesmo prestes a encerrar. Esse é um tema muito complexo e há sempre muito por se falar. Quando vamos em Hebreus capítulo 8, verso 13, Deus diz, assim ele diz, um novo pacto ele tornou o primeiro velho. Ora, o que se deteriora e envelhece está pronto para desaparecer. Então, hoje você já não precisa de um sacerdote humano, ok? Nem de alguém para levar tuas orações, nem de sistema religioso para ter acesso a Deus, porque em Cristo Jesus o acesso está concedido. E nós aqui podemos agora refletir que hoje em dia o sacerdócio de Cristo é que nos faz ter comunhão direta com Deus, porque ele está ali à destra de Deus a interceder por nós. Mas alguém pode chegar e dizer, mas hoje em dia já não existe sacerdote, uma pessoa já não pode ser sacerdote. Temos visto muitas pessoas a se dizerem ser sacerdotes. O que é que nós temos de recomendação? A recomendação apostólica que nós encontramos em 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9, vai dizer que nós somos geração eleita. Nós somos o sacerdócio real. Nós somos a nação santa, o povo adquirido. Então, isso vai significar que em Cristo, ok? Nós não somos apenas alguém que vai crer. Nós não cremos apenas. Nós participamos dele. Eu tenho acesso direito a Deus, eu me aproximo com confiança a Deus, não dependo de intermediários humanos. Ou seja, eu posso interceder pelos outros, ok? Porque eu sou sacerdote real por meio de Jesus Cristo. Então, o que antes estava limitado, agora está aberto. Então, hoje em dia já não podemos nos questionar, Deus ouve ou não me ouve. A questão que devemos nos fazer é, estamos a viver como alguém que realmente entende o que Cristo fez? Estamos a viver como alguém que tem comunhão perfeita com Cristo? Temos a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, porque se temos acesso a Deus, isso é só por causa de uma pessoa, Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador, ok? Então, se você está em Cristo, você não precisa de outro sacerdote. O véu está rasgado, o acesso está aberto, o que resta é apenas a decisão de viver numa comunhão perfeita com Jesus Cristo. Então, se você ainda não aceitou a Jesus Cristo, aceita Jesus Cristo como teu único, suficiente e Salvador. E se você já aceitou a Cristo, segue as recomendações de Filipenses, capítulo 1, verso 6. Ou seja, vive em comunhão com Ele, porque Ele mesmo que começou a obra em ti, vai te aperfeiçoar até o dia dele. Então, amados irmãos, é tudo quanto tínhamos para apresentar. Os irmãos que vão assistir à repetição podem sempre deixar um comentário, qualquer dúvida, estamos aqui para esclarecer. Então, termino aqui na graça do nosso Senhor Jesus Cristo, esperando também as vossas questões. Amém. Mano Trigo, não sei se há uma questão para assim passarmos para o final e encerrarmos a nossa gravação. Amém. Não, Miss Alberto, não há nenhuma questão, acompanhamos detalhadamente. Queremos glorificar a Deus por este momento e por esta iniciativa. Amém, amém. Vamos então fazer uma oração para encerrarmos.
e que Deus nos abençoe. Oremos então. Eterno Deus Pai, Criador dos céus e da terra, graças e louvores queremos render ao teu nome, ó Pai, porque se falamos, ó Pai, se respirarmos, é porque a tua vontade, ó Pai, é que está a ser feita, ó Pai. Obrigado pela oportunidade de falar da tua palavra, ó Pai Santo, que ela seja perpetuada em nossos corações, ó Pai Santo, que em nós haja entendimento e discernimento, ó Pai, das coisas espirituais, ó Pai, que não haja cegueira em nós, que possamos compreender plenamente como se relacionar contigo, ó Pai da glória. Obrigado por se fazeres homem, ó Pai, e morreres naquela cruz por nós, porque sem esse sacrifício vivo, ó Pai, a nossa relação contigo ainda dependia, ó Pai, do que obedecer, do que não comer, do que não celebrar, ó Pai da glória. Obrigado por nos dares o acesso direto a Ti e que Teu Espírito Santo nos acompanhe eternamente, ó Pai Santo. Que Teu Espírito Santo faça morada nos nossos corações, ó Pai, para nos ajudar a combater o pecado e nos tornar cada vez mais santo. Vigia as nossas noites, ó Pai, cobra as nossas casas, ó Pai da glória, entregamos o nosso sono nas tuas mãos, ó Pai. Esteja aí na casa do nosso irmão Trigo, ó Pai, cuida da sua família, ó Pai, abençoa-os, edifica-os, ó Pai, para que vivam conforme o teu querer, ó Senhor, Pai da glória. Isto tudo entregamos em nome de Jesus. Amém. Então, amados irmãos, assim terminamos e até o sábado, até o próximo estudo bíblico. Amém.